Bom dia, alunos. Eu sou a professora Renê, do Colégio Sul-Americano, e a gente vai começar nossas aulas de História através de vídeo. Eu espero que vocês estejam todos muito bem de saúde e que se dediquem aos estudos, se organizem. Para qualquer dúvida, o meu e-mail está aí, renesead65@gmail.com. Vai ser dividido em 2 vídeos esse assunto, para que seja mais fácil de ser publicado nos canais do YouTube e para que vocês assistam com mais calma, ok? Então vamos começar. Esse assunto está na apostila de vocês, no módulo 5, é o capítulo 15. Primeiramente, vamos entender qual era a situação da Europa entre os séculos 14 e 17. Nós tínhamos uma política de absolutismo ou antigo regime. Esse termo antigo regime seria a mesma coisa que absolutismo. A economia era o mercantilismo, então tanto na parte política como na economia, a gente tinha um controle do Estado absoluto. Um rei que tinha todos os poderes, o poder de ser executivo, de ser o legislativo e de julgar, de ser o judiciário. A sociedade era dividida em 3 estamentos. Os 2 primeiros estamentos, que era o clero e a nobreza, possuíam todos os privilégios, inclusive o privilégio de não pagar impostos. O outro estamento, que era o terceiro estamento, eram de pessoas do povo, que inclusive estava a burguesia, que tinha condições econômicas muito boas, mas ela não possuía nenhum privilégio. Pagava impostos e ajudava a sustentar o luxo em que viviam o clero e a nobreza. O iluminismo, o que seria o iluminismo? É um movimento filosófico, um movimento que ocorreu nesse período entre os séculos 15 e 17 e que criticava o absolutismo, achava que deveria haver uma divisão de poderes e não só um monarca ter todos os poderes. Criticava a falta de liberdade do comércio, então eles queriam o fim do mercantilismo e um livre comércio, e essas ideias eles atendiam às aspirações burguesas, que a burguesia queria uma liberdade de comércio e queria uma legislação mais coerente, sem que houvesse privilégios com outros grupos. O uso da razão era uma das coisas que o iluminismo pregava, que era ter um pensamento crítico sobre as coisas. Base do pensamento iluminista: uso da razão, como nós já falamos, igualdade, então nenhum grupo deveria ter privilégios sobre o outro, fraternidade, que deveria haver uma interação entre os grupos, e liberdade, desenvolvimento científico. A ciência passou a ter uma importância bastante grande dentro desse movimento, e a educação, que para eles deveria ser mais ampliada. Primeiro pensador iluminista era o René Descartes, meu xará. O nome René pode ser usado tanto para homem como para mulher. O livro mais importante de René Descartes era o Discurso do Método, que foi publicado em 1637. Ele tinha como lema: penso, logo existo. Ele lançou as bases do método científico. Daqui para diante, segundo René Descartes, toda pesquisa científica deveria possuir um método de estudo. Para isso, seria necessário haver toda uma experiência, um empirismo, comprovações científicas de cada afirmação. Então, ele fundamentou o racionalismo. Outro pensador muito importante do iluminismo
é o inglês, considerado pai do iluminismo, John Locke. Para John Locke, deveria haver liberdade e propriedade e direito à vida. Esses direitos seriam inalienáveis do ser humano e que o governo deveria defender esses direitos e afirmar esses direitos. Ele defendia a monarquia parlamentar, conhecimento deveria ser experiência e razão. Outro grande pensador iluminista ligado à ciência é o Isaac Newton, que ele lançou os princípios matemáticos da filosofia, que lá estarão inseridos as leis de Newton, que vocês vão estudar ou já estão estudando em física. Ele defendia a universalidade da razão, o universo ele defende também que o universo é defendido por leis rígidas. Dentro do iluminismo existia um outro movimento que era chamado de enciclopedismo, que era a enciclopédia ela foi organizada por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Eles defendiam que todos os conhecimentos, todos os artigos expressivos de pensadores iluministas deveriam estar compilados dentro de uma enciclopédia, que a gente tem hoje em dia em forma de enciclopédia virtual, como por exemplo a Wikipédia, é uma enciclopédia virtual. Os pais de vocês, os avós de vocês devem ter estudado em enciclopédias físicas. Outro grande e importante pensador iluminista é Montesquieu. Ele era francês e defendia a divisão dos poderes, que hoje em dia é utilizada em muitos países, em que os poderes devem ser o executivo, o legislativo e o judiciário, e que todos devem ser submetidos a essas leis. A obra mais importante dele é o Espírito das Leis. Nessa obra, ele defende que todos os países devem ter uma Constituição e que os poderes devem ser divididos. Agora, nosso vídeo vai parar, a gente vai ter uma segunda parte e vocês devem começar a fazer os exercícios do capítulo e começarem a trazer as dúvidas para mim no e-mail que estava no início do vídeo, ok? Então, alunos, mãos à obra, façam sua playlist e comecem a estudar. Até a próxima!